Olá pessoal, boa tarde a todos e a todas. Estamos aqui gravando esse vídeo para darmos início ao segundo semestre do Educandário Verde Campus, né? Nós tivemos uma queda de internet durante a live, então a gente resolveu gravar esse vídeo para ficar aqui registrado para vocês, tá bom? Então vamos repassar as informações, repetir algumas informações e acrescentar aquelas que faltaram naquela live ao vivo, tá bom? Isso aí. Boa tarde, gente. Como vocês estão? Espero que todos estejam bem e esperamos que todos consigam assistir esse vídeo até o fim, porque é muito, muito importante. As informações que a gente vai passar aqui são muito importantes nesse momento, né? Nós tivemos muitas mudanças e mudanças muito importantes nesse segundo semestre e por isso que esse vídeo se faz necessário, tá? A primeira mudança que nós tivemos é na forma de atendimento daqui do Educandário. Então, antes, só para lembrar, nós tínhamos então duas formas de atendimento. Uma totalmente no online, né? Então acompanhava as atividades totalmente no online, e um outro grupo de estudantes que recebiam as atividades impressas e tinham tempo para fazer em casa e vinham entregar depois. Esse modo de atendimento no impresso, ele é um modo muito difícil de manter, porque a gente viu que teve várias dificuldades das famílias acompanharem, dos estudantes terem acesso aos professores, de ter o retorno dos professores das atividades. Então, esse semestre agora, nós tivemos a possibilidade de alterar isso e ficou da seguinte forma. Nós vamos ter duas formas. A primeira forma é online mesmo. Então, para todos os estudantes que já estavam acompanhando o atendimento online, a gente vai continuar com esse atendimento online. Então, nós vamos trabalhar ainda no sistema de rodízio, como trabalhávamos antes, mas nós temos uma mudança muito importante nesse atendimento online, que é a participação obrigatória nas aulas online. Então, não é mais só receber a atividade, fazer e depois devolver para o professor. Vai ter aula online toda semana, às vezes mais de um dia na semana. E aí sempre vai ser no horário de aula, que é pela manhã, e essa aula é obrigatória para todos os estudantes, tá? Todos os estudantes que estão no online, vai ser sempre, a ideia é que seja sempre pelo Google Meet, porque nós já fizemos essas experiências antes. O segundo modo de atendimento é o presencial. Então sim, nós vamos ter um atendimento presencial na escola, mas infelizmente não dá para atender todo mundo. Vocês devem ter visto aí nas lives que aconteceram, né, da SEDUC, a secretária de Educação fazendo live falando que vai ter o retorno presencial. Esse retorno presencial ele precisa ser adaptado a cada caso. E o Educandário só pode atender de 30% a 50% de estudantes presencialmente. E nós nem podemos atender todos no mesmo dia. Então nós vamos ter toda uma estrutura, tá, de atendimento presencial e o presencial também vai ter atividades que os estudantes vão ter que fazer em casa. Então não vai ter aula todo dia. Vai ter aula alguns dias na semana e nos outros dias vocês vão ter atividade para fazer em casa e trazer pronta na próxima aula, tá? E também vai ter um rodízio, que a gente vai informar ao longo da semana para vocês direitinho, tá joia? Isso aí, Dri. Então, e pra gente saber, a dúvida que deve estar passando na cabeça de vocês, será que é minha vez de ir, vou pro presencial, vou pro online? Então vai ficar bem definido assim, a gente recebeu uma orientação da regional que era para dar prioridade para os alunos que estão no modo impresso até o momento, então aqueles alunos que estão recebendo material, né? E aqueles alunos que tiveram sugestão dos professores com algumas dificuldades, alguns desafios no modo online também vão participar de aulas presenciais. Então a gente fez essa seleção desses alunos e conforme for começando as aulas, né, os professores tutores vão falar quem são os alunos. Então não se preocupe, se o aluno for selecionado para vir no dia presencial, o tutor vai levar essa informação até ele, tá bom? E aí, gente, se vocês tiverem dúvida quanto a isso, né, ao longo dessa semana e tiverem dúvida, eu tô no online ou tô no presencial, podem perguntar para os tutores, para as tutoras e podem também perguntar para a gente, tá? E a gente vai informando aos poucos. Não vamos informar tudo de uma vez, porque nem dá tempo, né? Nós temos uma demanda muito grande de trabalho, então aos poucos vocês vão receber essa informação. Até o dia 10 de agosto, que é na próxima semana,
Tudo isso já vai ter sido organizado com vocês e vocês já vão saber exatamente qual que é o formato de aula que cada um do educandário vai acompanhar, tá? E aí, gente, nós temos também o seguinte, nós vamos ter que ver qual que é o horário de atendimento, né? Isso também sofreu uma pequena alteração. O horário das aulas online, ele vai ser sempre pela manhã, tá? Então, nós temos 2 horários que vão funcionar. A Casa da Criança e o primeiro ano, que são as turmas da professora Thelma e da professora Eliane, o horário de aula delas vai ser de 9 às 3 da tarde, tá? Então, todo o pessoal, todos os estudantes dessas 2 turmas que estão no online vão estudar de 9 às 3 da tarde. Não mudou muita coisa, né? Para essas 2 turmas. Todas as outras turmas, a partir do segundo ano até a EJA, que tiver no online, o horário de aula é de 7h30 da manhã até meio-dia. Puxa, Adriana, vou ter que acordar cedo? Vai ter que acordar cedo porque a escola funciona de manhã cedo. Então, se tivesse presencial para todo mundo, não teria que acordar bem mais cedo para pegar o ônibus e vir para a escola? Então, no online vai ser assim, de 7h30 até meio-dia. Aí logo na primeira meia hora, de 7h30 até 8 horas, os professores vão postar as orientações de atividades e ao longo da manhã vocês vão fazer essas atividades e devolver para os professores de acordo com a estrutura de cada turma, tá? E o presencial, como que vai ser? O presencial, o horário é diferente. O horário também vai ser de manhã, só que é um pouco diferente. Tem que estar na escola 8 horas da manhã e vai ficar até 11h30. E nesse período, nesse horário, nós vamos ter sempre, geralmente, 2 tempos de aula. Um de 8h30 até 9h30 e outro de 10 até 11h30. Então, chega na escola até as 8, já vai para a sala de aula, tem a sua aula, aí 11h30 entra no ônibus e vai embora, tá? Então, nós vamos ter sim o transporte e vamos explicar sobre o transporte daqui a pouquinho. Ok, Dri. Então, em relação a essa volta, nós precisamos de um documento do responsável pela matrícula, no caso os pais, para os alunos menores de idade, né? A gente precisa desse documento chamado Termo de Corresponsabilidade. O que significa esse documento? Esse documento é para dizer se você autoriza ou não o retorno desse aluno às aulas presenciais. Então eu tenho que assinar esse termo, se meu filho não for no presencial agora, tem. Todo mundo terá que vir aqui na escola até dia 10 de agosto para assinar esse termo, né? E aí a gente vai ter o respaldo dos pais que autorizam e aqueles que não autorizaram o retorno do aluno no modo presencial, ok? Isso. E aí é legal só reforçar, porque quando a gente estava fazendo a live teve essa pergunta, né? E se eu não quiser assinar o termo? Na verdade, todo mundo tem que assinar o termo, como o João Henrique disse, tá? Na hora que você assinar o termo é que você vai escolher se você vai permitir que o seu filho, a sua filha, venha presencialmente para a escola em algum momento, tá? Ou se você não vai permitir, portanto, ele vai acompanhar as atividades no modo online apenas, tá? E aí, gente, por que a gente está fazendo isso? Porque nós estamos num semestre que apresenta muitas instabilidades, né? A gente está num semestre que a gente não tem muita certeza de tudo que vai acontecer. Nós estamos começando agora com essa estrutura, mas pode acontecer um monte de coisas. Por exemplo, hoje, o primeiro ponto é o transporte. Hoje nós temos designado para o educandário apenas um ônibus, né? Um único ônibus, que é com o motorista, o Carlinhos, que você já conhece. Ele é o único motorista concursado da prefeitura que pode trabalhar no transporte nesse momento. Por que só ele, Adriana? Porque a prefeitura nesse momento não está contratando ninguém. Ainda está em negociação e até o momento que nós temos é um ônibus. A nossa orientação, a orientação que a gente tem da Fátima Gavioli, que é a secretária de Educação do Estado, é que o transporte escolar só transporte, né, só carregue metade da sua capacidade. A gente sabe que, historicamente, os nossos ônibus e vans que fazem o nosso transporte escolar rodam superlotadas o tempo todo, né? Vocês lembram que nós já tivemos ônibus com 90 pessoas, com 100 pessoas. Quando ela fala da lotação do ônibus, são pessoas sentadas. Então, por exemplo, se um ônibus cabe 40 pessoas sentadas, a gente só vai poder transportar 20 estudantes por vez. Isso reduz muito a possibilidade da gente transportar um número maior de estudantes, né? Então, por causa disso, a gente vai ter que fazer um rodízio onde nem todos os dias todos os alunos vão poder estar na escola.
Porque se a gente só tiver um ônibus, a gente só pode trazer 20 estudantes por dia na escola, ou 25, dependendo do tamanho do ônibus ali. Tá? Então, até o momento, é essa quantidade de estudantes que vai estar na escola diariamente. E a nossa lista de atendimento ela é maior que isso. Então, a gente está construindo esse rodízio e é esse rodízio que vai ser passado para vocês. Uma outra questão que pode acontecer ainda esse semestre é a questão da gente estar começando a fazer atendimento presencial, mas em algum momento talvez ter que retroceder. Ou seja, ter que voltar tudo como era antes. Porque tudo vai depender do andar da pandemia. Neste momento, nós temos vacina acontecendo e a gente tem um nível de adoecimento que está, em alguns lugares, caindo, em outros lugares, estagnado. E isso dá pra gente a possibilidade de fazer atendimento presencial. Mas, por exemplo, de repente, a gente tem um surto maior e isso aumente. Mais pessoas adoecendo, mais pessoas tendo que ser internadas. Então, pode acontecer do COI, que é o grupo, né, o coletivo lá que determina essas orientações de saúde no tempo da pandemia, pode ser que eles falem, olha, escolas, vocês não vão mais poder receber nenhum estudante na escola, vai ter que voltar todo mundo no online como era antes. Então isso pode acontecer. Pode acontecer o contrário? Também pode. Pode ser que a gente comece atendendo um número pequeno de estudantes e daqui a pouco isso possa ampliar para atender até todo mundo presencialmente na escola. Tá? Então, é isso que é instabilidade. O que nós precisamos nesse momento é estarmos juntos, tirando as dúvidas juntos, sem ficar inventando coisa da nossa cabeça. Tem dúvida, gente? Entra em contato com a escola, porque é a gestão do Educandário Humberto de Campos, eu e o João Henrique, são os professores do Educandário Humberto de Campos, é que vão conseguir dizer para vocês o que realmente vai acontecer aqui no Educandário. Porque o que está acontecendo em uma escola não é a mesma coisa que está acontecendo na outra escola. A nossa realidade é diferente. Então, lembrem sempre disso e sempre nos perguntem caso vocês tenham dúvida, tá bom? Em relação à alimentação, muitas pessoas já podem ter dúvidas nessa questão. Como é que vai ser o lanche da escola? Então, nós não teremos aquele café da manhã, da chegada, e nem o almoço, né? Nós teremos um lanche que será servido por volta das 9h30, né? De manhã, então, os alunos chegam às 8h, às 9h30 a gente serve um lanche, né? E depois, quando terminar as aulas, eles voltam para casa e para almoçar nos seus lares. Então, é importante que os alunos venham alimentados, venham com o café da manhã já tomado em casa, né? Para aguentar até a chegada do lanche por volta das 9h30, ok? E aí a gente está tentando manter o tempo máximo de permanência na escola até 11h30 para garantir que aqueles que moram mais longe consigam chegar aí entre 12h30, no máximo 1 hora em casa, para chegar ainda dentro do tempo de almoço, né? E não ter tanto problema com essa coisa da fome, tá? Então é importante que vocês fiquem atentos a isso. Bom, gente, é um momento que exige muita responsabilidade e muito compromisso no acompanhamento dos nossos estudantes. E aqui a gente faz um apelo muito grande para as nossas famílias, né? Reforçar, né? Reforçar aquilo que a gente já vem falando o tempo todo. Em qualquer cenário, a gente não consegue fazer educação sozinha, né? Não é só o professor que é responsável não é só a escola que é responsável pela aprendizagem do seu filho e da sua filha, né? A grande verdade é que a responsabilidade maior dessa aprendizagem é da família, né? O papel da escola é oferecer as possibilidades, mas é papel da família acompanhar e acompanhar de perto. A gente sabe que é muito difícil fazer isso, mas vocês têm feito, né? Nós estamos com os nossos estudantes totalmente em casa desde o dia 17 de março de 2020. E, de alguma forma, vocês têm conseguido caminhar assim. Algumas famílias com muito êxito, outras famílias com muitas dificuldades. Então, esse é um momento de, independente se o seu filho, se a sua filha vai ter atendimento presencial na escola ou não, vocês reforçarem o apoio, o suporte para esse estudante, para essa estudante, tá? Porque é só assim que a gente vai conseguir vencer esse ano mais uma vez. Não podemos deixar para o final do ano, né? Acredito que vocês devem ter visto o vídeo que a gente postou hoje logo cedo, onde a gente falou muito disso. Falamos que o ano não está encerrado. Só que mesmo o ano não estando encerrado, nós temos muitos estudantes que estão sem nota nos 2 primeiros bimestres. Estão sem nota por quê? Porque não entregaram atividade,
porque não participaram das aulas, ou porque entregaram atividade extremamente sem qualidade, ou só copiando da internet. Então a gente está repetindo isso nesse vídeo agora, porque a família precisa se responsabilizar por isso. Por exemplo, quem tiver aula aqui no presencial vai ter tarefa para casa toda semana. Se a família não organizar com o seu filho, com a sua filha, um tempo para estudo, quando for na outra semana que o estudante vier para a escola e trazer atividade sem fazer, o que vai acontecer? Esse estudante vai perder nota, e aí vai ter aquela coisa, mas meu filho foi para a escola todas as vezes que era dia de aula dele e a nota dele está baixa, porque não é só vir para a escola, assim como também não é só participar da aula online e nem só entregar atividade, precisa ser um grupo de coisas, né? Então estar na escola é isso, é participar, é fazer atividade, é estar presente, é tirar dúvida, né? Então isso é estar na escola, não é só uma coisa nem outra. Então a gente pede aí que as famílias nos ajudem nisso, porque é necessário e esse é o tempo para a gente juntos fazer esse ano de 2021 terminar bem para todos os nossos estudantes, tá bom? Ok, Dri. E é isso, nós estamos aqui à disposição também, né? A escola, a secretaria da escola está funcionando todos os dias, segunda a sexta, das 8 da manhã até o meio-dia, de modo presencial, né? E a secretaria funciona também no período da tarde, das 14 horas até as 17 horas, de modo online, ok? Então, qualquer dúvida, alguma coisa que não ficou bem clara, pode mandar mensagem para a gente ou pode vir até aqui, né, para que a gente solucione esse problema ou tire essa dúvida, tá bom? Então contamos muito com a ajuda de vocês, pais e mães, e de vocês, nossos estudantes, que retornem motivados para que a gente consiga atingir nossas metas de aprendizado mais esse semestre, tá bom? Então, um beijão para todos, estamos aí à disposição. Até mais!